O termo moradores funciona sintaticamente como objeto direto. E aí, pessoal, muita atenção, por quê? Porque é comum as pessoas confundirem sujeito com objeto direto. Sujeito com objeto direto. Eu sempre falo que o primeiro passo é identificar o sujeito. Então eu não posso antes classificar o objeto. Primeiro o sujeito, depois o objeto, certo? Em segundo lugar, é que eu classifico e tento identificar o objeto direto. Então jamais você vai falar assim, moradores é objeto direto. Não, você tem que fazer primeiro o seguinte. Você tem que encontrar o sujeito primeiro, certo? E olha a sacada. Quem é que disseram? Os moradores. Quem é que disseram os moradores? Perceba que não faz sentido eu falar assim, eles disseram os moradores. Não faz. Não faz sentido você falar, eles disseram os moradores. Então, se o primeiro passo é achar o sujeito, quem é que disseram? Os moradores. Ou seja, os moradores disseram. Então, há uma relação aqui de quê? De concordância. Então, o gabarito aqui errado não é objeto. Isso aqui é o quê? Sujeito. Se você quiser transformar moradores em objeto, mesmo assim, não seria direto. Até porque, pessoal, quando você olha a regência de dizer, quem diz, diz algo, quem diz a alguém, certo? Então, se eu quisesse, eu poderia ter dito assim, disseram. E aí ficaria assim, aos moradores. Só que veja que agora o sujeito é eles, Olha como você consegue ler o eles aí, Eles disseram aos moradores. Tá vendo? Tenta usar o eles aqui, Você não consegue. Eles disseram moradores. Certo? Não faz sentido. Aqui, aos moradores seria objeto indireto. Por conta de quê? Da preposição. Quem diz algo a alguém. Então, só para frisar novamente e fazer você compreender. Quando você tiver em dúvida se o termo é sujeito ou objeto direto, lembra que primeiro eu classifico o sujeito para posteriormente eu classificar o objeto direto, certo? Então, se eu afirmar que moradores é o objeto direto, eu tenho que primeiro classificar o sujeito. E não há como eu falar, eles disseram moradores, entendeu? O correto é, os moradores disseram. Quem é que disseram? Os moradores. Moradores é o quê? Moradores é sujeito, tá certo? Agora, se fosse eles disseram, aí eu transformaria em aos moradores. Eles disseram a alguém. Então, muita observância aí na questão da preposição. Gabarito errado. Muita atenção, porque isso despenca nas provas.